Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer um tipo de vela que tem muita saída agora no final do ano. Então assiste esse vídeo até o final para você não perder nada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A vela que a gente vai aprender a fazer hoje é essa vela na latinha aqui. Essa vela, então vocês podem ver, ela tem a parte de dentro de cera e também a gente tem o pavio. E essa vela aqui, vocês vão ver que ela é bem fácil para ser produzida. E ela tem um custo de cerca de R$2 para ser produzida e a gente consegue vender ela por R$7,50, R$7, dependendo da precificação ali que você fizer em cima da sua vela. Eu cobro um valor regressivo conforme for maior a quantidade. Então, se a pessoa ficar entre 1 e 10 velas, eu cobro o valor de R$7,50. Se a pessoa ficar entre 11 e 20 velas, eu cobro o valor de R$7,25. E se a pessoa ficar com mais de 20 velas, eu cobro o valor de R$7. Bem interessante isso, porque estimula a pessoa a comprar uma quantidade maior de velas. E você, em termos de serviço, vai ter menos serviço, porque você vai conseguir otimizar o seu serviço em termos de aromas, decoração ali para vela. Então é bem interessante você sempre buscar vender uma quantidade maior dessas lembrancinhas. Eu aqui vou preparar 8 lembrancinhas com vocês para vocês verem como que é esse processo. Vocês vão ver que não é tão complicado assim e que tem alguns truquezinhos que podem fazer com que a vela fique mais bonita, com que a vela dure mais tempo. Então fique conosco aqui no vídeo que a gente vai mostrar tudo para vocês, tá bom? Vamos começar falando das latinhas. Eu uso essas latinhas aqui de metal, ó. Essas latinhas, elas vêm assim, e aí é só tirar a tampa aqui, que é bem fácil. Uma coisa que é importante vocês observarem na hora que forem fazer a vela, é pegar essa parte aqui, que fica na parte de baixo da latinha, ó, para colar o ilhós para fixar o pavio. Já aconteceu logo no começo, quando eu comecei a fazer essas velas, eu peguei essa parte aqui que fica na parte de cima. Aí na hora que eu fui encaixar, não deu certo para encaixar. Então é bem importante vocês observarem essa parte na qual vocês vão colar o ilhós. Outro detalhe que eu quero falar aqui com vocês é sobre o ilhós. Para fazer essas velas aqui na latinha, eu utilizo o ilhós da Thompson, que é esse ilhós aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu gosto bastante desse ilhós para fazer as velas na latinhas, porque ele é um ilhós que aqui, essa parte, deixa eu ir num lugar que tem contraste, ó. Ali, vocês conseguem ver que essa parte aqui, que é mais altinha, ela não tem ela tão alta assim. E isso é bem legal para essas velas na latinha, porque se essa parte ela for muito alta, o pavio, ele não vai queimar até o final e a pessoa vai ter uma quantidade de cera muito grande nesse tipo de vela. Então, eu sempre utilizo esse ilhós, que é mais baixinho, porque o pavio vai conseguir queimar mais e a pessoa vai conseguir aproveitar mais da vela dela. E isso é uma coisa bem importante para mim, porque eu penso na experiência da pessoa, né? A pessoa vai ficar bem feliz se a vela praticamente vai queimar até o final e não ficar um tanto de cera assim. Se eu posso dar uma dica para vocês, é uma dica para vocês comprarem esse ilhós da Thompson para fazerem esse tipo de vela. O próximo passo é em relação ao pavio, que nem eu já falei num outro vídeo aqui em cima, que é sobre fazer as velas nesse copo aqui, é sobre a espessura do pavio. O que é importante vocês observarem em relação à espessura do pavio é que quanto mais espesso for o pavio, maior é a chama dele e maior é o potencial de queima dele ali no frasco que vocês estão utilizando. Eu, para essas velas aqui, eu utilizo o mesmo tamanho do pavio que eu utilizo para o tamanho piamesa, que é um pavio de 4 milímetros. E para fazer esse pavio, eu utilizo um cordão que é 100% algodão. Aquela vez, eu comprei vários cordões de algodão para testar, e aí acabou que eu também fiquei com muitos cordões, e aí eu estou gastando esses cordões. Eu já fiz os testes com o pavio normal e praticamente a gente tem o mesmo resultado, então não tem nenhum problema de vocês utilizarem um fio 100% algodão. A única coisa que vocês têm que observar é em relação à espessura. E a espessura de 4 milímetros dá bem certinho para essa vela aqui, ó. Aqui até já tem um teste, só que eu deixei ela só um pouquinho de tempo acesa e vocês podem ver que
praticamente toda ela queimou na borda. E isso é bem importante, porque a gente precisa que a vela queime até o final para não formar o famoso túnel. Então, esse tamanho de pavio dá certo. Aqui eu já tenho alguns cortados para mostrar para vocês como que eles ficam. Então, é importante que você, então, corte um pedacinho a menos. Tipo, corta aproximadamente um dedo, um dedo e meio. Não precisa ser muito alto, porque vocês vão ver, vocês vão colar aqui, ele vai ficar olhando um pouco para fora e daí depois vocês conseguem cortar. Vocês lembram que eu falei para vocês esses dias que vocês têm que anotar todas as etapas que vocês têm que fazer na hora que vocês vão produzir as velas? Isso é muito importante porque vai orientar o trabalho de vocês e vai fazer com que vocês não se percam na hora da produção, né? E no caso das velas nas latinhas aqui, eu já anotei o passo a passo e eu vou falar aqui para vocês o passo a passo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar as latinhas, que é que nem a gente já tem aqui, né? Você tem que abrir elas, você tem que organizar elas na sua mesa. O próximo passo que a gente vai ter é o de limpar as latinhas, então a gente vai borrifar um pouco de álcool nas latinhas e vai limpar isso com um papel toalha, pode ser também com um pano mais velhinho, ou pode ser com um guardanapo, né? Alguma coisa que você ache mais viável. Eu gosto bastante de utilizar um paninho mais velho, porque eu consigo sempre ficar reutilizando esse paninho, né? Então, acaba sendo um pouquinho mais econômico também do que ficar toda vez utilizando o papel toalha. O próximo passo que nós temos é o de passar o fio no ilhós. E depois disso, a gente vai ter que cortar a partezinha do pavio e em seguida a gente vai ter que colar o ilhós nas latinhas, vai ter que esperar secar um tempo e em seguida a gente vai ter que preparar a cera. O preparo da cera é bem tranquilo também. Você vai ter que fazer os cálculos ali de quanta cera você vai precisar e de quanta essência você vai precisar. Então, você vai cortar a sua cera, vai pesar ali, vai ver quanto que você precisa. Aí você vai derreter a cera. Quando a cera estiver praticamente toda derretida e estiver com uma temperatura ali por volta dos 60 graus, 65 graus, é hora de você adicionar a essência. Aí você adiciona a essência, fica mexendo ali por cerca de 2 minutos e aí você já tem isso pronto. Aí é só derramar a cera aqui nas latinhas, esperar secar e elaborar a arte para você colocar nas suas latinhas e aí elas já estão prontas. E a gente vai fazer agora todos esses passos aqui com vocês, para vocês verem como que a gente faz. Vamos lá! Então, eu já separei as latinhas aqui, que nem eu falei para vocês. O segundo passo é limpar as latinhas. Eu vou borrifar um pouquinho aqui. É para ser uma coisa tranquila, é para ser uma coisa rápida, né? Porque se vocês às vezes ficarem muito tempo lavando ali as latinhas, seu serviço não vai render. Então, você precisa sempre pensar como que você pode fazer o seu serviço ser o mais eficiente possível, né? Aqui essa parte de limpeza, para tirar às vezes uma poeirinha, alguma coisa que tem, né? É uma questão de higiene mesmo. Eu vou deixar o link também aqui embaixo para vocês verem de qual loja eu comprei essas latinhas aqui. Eu já comprei de várias lojas as latinhas e teve algumas lojas que eu comprei que elas vieram riscadas, que elas vieram um pouco sujas. Isso me deixava meio insatisfeita, né? Parecia que eu estava entregando alguma coisa suja para as pessoas. Aí já cheguei a ficar esfregando com bombril do lado de fora, mas acaba que dá muito trabalho. E aí eu paguei um pouquinho mais caro, mas eu comprei de uma marca bem boa dessa vez, ó. E vocês podem ver que praticamente ela não vem riscada, veio uma latinha bem bonita, de uma qualidade bem boa. Então, é interessante vocês observarem isso também. Pronto, já limpei. Aí, o próximo passo é passar o fio nos ilhós. Como eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu já tenho 5 aqui. Eu só vou precisar fazer mais 3 para vocês. Deixa eu mostrar como que vocês fazem aqui. Para dar início, aqui para passar o ilhós no fio, eu sempre pego um pedacinho de fita normal, fita crepe, e passo aqui no início do meu fio, ó. Aí eu coloco aqui, porque ele vai ficar bem fácil para passar, vocês vão ver. Só tem que cuidar para não colocar muita fita. Mas, ó, eu já tenho um começo aqui, eu faço um comecinho assim, aí eu passo aqui pelo ilhós. E olha como é fácil. Então, vou passar os 3 aqui que eu tenho que passar. E para firmar, eu utilizo um alicate aqui, é um alicate de unha, mais antigo mesmo. E aí, eu vou aqui na parte de cima,
aqui assim, ó, e aperto com o alicate de unha. Ó, vocês vão lá, dão uma apertadinha de cada lado. E aí, o fio já está preso no ilhós. Agora, nós vamos fazer isso com a outra parte. Agora, nós vamos fazer isso com o outro ilhós. Também, vamos vir aqui e vamos apertar aqui em cima. Aperta aqui. E aperta aqui também. Ó, esse aqui também já ficou firme. E vamos fazer isso agora com o outro também. E assim você vai montando um carreiro com os ilhós, no tamanho que você precisa. A próxima coisa que a gente tem que fazer é pegar uma tesoura e cortar aqui nessa parte de baixo. Aí você corta, esse também e esse daqui também. Aí vocês podem ver, a parte reta fica embaixo no ilhós e a parte que tem aquela subida, ela fica ali junto com o fio, então. Agora a gente vai colar. Minha cola de silicone acabou e eu vou ter que ir no centro comprar mais cola de silicone. Daqui a pouco eu volto. Pronto, já fui lá, já comprei a cola, já abri ela aqui. Aí, para abrir, é só cortar essa partezinha que vem em cima e aí você instala esse bico. Para a cola sair aqui de baixo em direção ao bico, eu sempre utilizo uma coisinha assim mais redonda, tipo esse socador de feijão. Aí eu encaixo aqui, empurro embaixo e aí a cola vai saindo aqui em cima. É bem tranquilo. Vocês podem ver que eu já tenho um pouquinho de cola aqui. E aí, para passar a cola, eu utilizo uma faca mesmo. Eu venho aqui na parte de baixo e passo e espalho por todo o ilhós a cola. Então, vocês podem ver aqui. Aí, é só colar aqui no meio da latinha. Desse jeito aqui, ó. Vocês ajeitam um pouquinho para ficar bem no meio. E aí, vocês vão fazendo isso com todos. Vocês podem ver. Aí, se precisar de mais cola, vocês vão tirando a cola e vão passando no ilhós de vocês. Aqui. Prontinho, essa parte está feita, isso a gente pode riscar lá na nossa lista, eu vou deixar essa cola aqui separada. Então, enquanto isso daqui vai secando, eu vou arrumar aqui minhas coisas da mesa, vou organizar aqui, porque eu sempre falo pra vocês, vocês têm que ter espaço pra trabalhar. Ó, aqui são todas as nossas velas, que a gente já colou o pavio. Enquanto o silicone vai secando aqui, a gente vai fazer a conta de quanta cera e quanta essência a gente vai precisar para produzir essas velas aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai considerar, então, que nessas latinhas a gente quer 18 gramas de cera. Então, esses 18 gramas de cera vão corresponder aos nossos 100%. E a essência a mais que a gente vai colocar ali vão ser 10% a mais. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar 18 vezes 110% e vai dividir isso por 100%. Deixa eu gravar a tela aqui no celular para vocês verem. Então, a gente vai fazer 18 vezes 110 e a gente vai dividir isso daqui pelos 100%. Então, a gente vai chegar numa quantidade de 19,8. E diminuindo isso daqui dos 18 gramas de cera, eu chego numa quantidade ideal de essência que eu vou precisar colocar de 1,8. Então, a gente vai ter 18 gramas de cera e 1,8 de essência. Isso para cada vela. E a gente, então, vai multiplicar esses valores por 8, porque a gente quer 8 velas. Então, vou fazer 18 vezes 8. A gente vai chegar numa quantidade que a gente vai precisar de 144 gramas de cera. E 1,8 vezes 8, a gente vai chegar numa quantidade que a gente vai precisar de essência de 14,4 gramas. E como é difícil pesar esse valor depois da casa na balança normal que a gente tem aqui, a gente então vai colocar 15 gramas de cera. E assim você então viu como fazer as contas. Agora a gente vai cortar a cera aqui para mostrar também para vocês essa parte. Então vamos lá. Então, eu já tenho aqui a cera, eu já tenho um canequinho aqui, porque como não é uma quantidade grande, eu vou usar o canequinho mesmo. E eu tenho a balança aqui, então vou ligar a balança, vou colocar o canequinho em cima e vou tarar a balança.
Na hora que você for, então, preparar aqui a cera, o que é importante é você sempre cortar a cera em pedacinhos pequenos, tá? E de preferência, usa luvas. Eu tô sem luvas aqui, então eu tô fazendo errado, tá? Você aí sempre use luvas, até por causa da questão do cheiro. Às vezes eu vou fazer alguma coisa aqui sem luvas e depois fica um cheiro bem forte na mão. Então isso é uma coisa bem importante. A gente vai cortando aqui a cera e vai controlando o peso até chegar no peso de 144 gramas. A cera que eu uso aqui é a cera da Ponto Química. Eu compro essa cera porque para mim vale mais a pena comprar essa cera. Eu compro numa quantidade maior e aí eu consigo então um custo melhor também. O valor do quilo da última vez que eu comprei estava ali em volta dos R$ 28,50. Então é um preço bem bom por quilo. E o valor do frete que acabava ficando mais alto. Só que o que eu faço? Eu tento comprar uma quantidade maior para o frete valer a pena. Eu compro aqui cerca de 30 quilos toda vez que eu faço uma encomenda e então fica ali em torno dos R$ 900, mais ou menos, e eu pago R$ 100 de frete. Isso acrescenta em cada quilo de cera aproximadamente R$ 3. Então, meu quilo da cera fica por volta dos R$ 31, R$ 32, o que é um preço bom ainda, comparado às vezes com o preço que a gente encontra na Shopee, que o quilo de cera tá por volta dos R$ 40, então vale a pena comprar uma quantidade maior. Só que para quem está começando e não conhece tanto da atividade ainda, às vezes é melhor comprar uma quantidade menor, comprar 1 ou 2 quilos, para ver se gosta da atividade, né? Que você não pode sair comprando 30 quilos de cera e quando vê você não gosta, aí você tem aquele monte de cera estocada. Então aqui a gente já chegou no peso ideal, deixa eu mostrar aqui para vocês. E agora eu vou preparar para derreter a cera. Essa daqui é a cera derretendo. A gente consegue ver que a temperatura tá por volta dos 67 graus. A gente só vai esperar mais um pouquinho, baixar até os 65. E aí a gente vai colocar a essência aqui junto. Bom, nossa temperatura aqui já está por volta dos 65 graus. E agora a gente vai adicionar a essência de cereja e avelã. A gente anotou antes que a gente vai precisar uma quantidade de essência de 15 gramas, então a gente já tem a balança aqui e eu vou adicionar a essência. A gente tem que tarar a balança de novo, deixar no 0 e agora a gente vai adicionar a essência, tem que adicionar a essência aos poucos. Isso aí, já deu 15 gramas. O certo que vocês podem também usar é uma proveta para adicionar essa essência, porque aí vocês adicionam na quantidade bem certinha que precisa. Pronto, já tirei a balança daqui. Agora você tem que mexer por 2 minutos para garantir que a essência se misture junto com a cera. Então, isso aqui já está pronto. Vamos para a nossa próxima etapa, que é preparar as velas. Então, você organiza elas aqui. O mais importante na hora que você for preparar as velas é não colocar cera demais para ela não ir por cima, porque você vai ter mais serviço para limpar as velas. Então, às vezes é melhor colocar um pouquinho menos e ir ajustando do que colocar logo demais e deixar toda a mesa suja aqui. Isso aí, agora a gente só tem que esperar essas velas secarem. Aqui estão as nossas velas, vocês podem ver que elas já esfriaram. E a próxima etapa agora é cortar o pavio. Eu corto com cortador de unha mesmo, e eu vou lá buscar ele para fazer o corte junto com vocês. Peguei o cortador de unha, agora a gente vai fazer o corte aqui junto com vocês. Se tiver alguma imperfeição na vela de vocês, vocês podem vir com o soprador térmico e soprar um pouquinho por cima para dar uma ajeitadinha nelas.
Pronto, agora eu vou dar uma olhada se tem alguma coisa para limpar ao redor delas, mas provavelmente não vai ter. A gente dá uma passadinha no pano para tirar algum sinal de gordura que possa ter, né? Prontinho, agora a gente já pode tapar elas. Prontinho, agora a gente vai limpar as coisas por aqui, vai organizar. Eu vou imprimir a arte e aí eu venho aqui finalizar essas velinhas com vocês. Vamos agora para a parte final desse vídeo. Eu já imprimi as artes aqui que vão nessas velas. Vou cortar elas aqui para vocês verem como que a gente corta. A gente utiliza esse cortador aqui da Tech, ele é muito bom. Eu já tinha de uma outra marca, que era uma marca azul. Só que depois de um ano começou a falhar aquele cortador, então eu tive que trocar e eu acabei comprando esse. Esse daqui, no geral, é um pouco mais caro, mas ele vale a pena. E sobre as artes, eu faço as artes no Canva e eu imprimo elas na minha impressora aqui em casa. Eu tenho uma impressora Epson e eu consigo imprimir tudo nessa impressora. A única coisa que tem que cuidar é sobre imprimir no papel certinho. Eu uso um papel adesivo, que vocês podem ver aqui, que ele é um adesivo, né? A gente consegue tirar, depois vou mostrar para vocês. E é bem prático para fazer em casa. Eu sei que eu já cheguei a olhar para fazer as etiquetas na gráfica, mas eu achei que não valia a pena. E na minha opinião, sempre que a gente pode buscar economizar, a gente tem que buscar economizar, né? Vou mostrar aqui para vocês como que corta. Do cortador eu tirei essa parte de baixo, que vem uma proteção aqui, e aí aqui eu consigo ajeitar o tamanho do corte que eu quero. Aí é só apertar. E vocês já vão ver que já sai a arte aqui. E a gente vai fazer isso com todos eles. Prontinho, já cortei tudo. Aqui nós já temos as etiquetas. E agora como que faz para colar? Você pega com a unha mesmo, tenta ver o início para tirar o adesivo. Aqui, já consegui tirar. E aí, isso daqui você cola bem no meio da sua vela. E olha aqui que linda que ela ficou. Agora a gente vai fazer isso para todas elas. Isso aí, as velinhas já estão aqui prontas. Na parte de cima e na parte de baixo, a gente também tem que colocar um aviso de segurança, que eu também vou colar aqui. Prontinho, já colei tudo, deixa eu mostrar aqui pra vocês o resultado. Que linda que ficou essa vela, olha aqui que bacana. E aí aqui atrás a gente tem a informação de segurança. E para finalizar essa vela ainda, depois disso, a gente sempre coloca num saquinho. Eu vou mostrar para vocês também como que faz essa parte do saquinho. Eu compro esse saquinho aqui, que é no tamanho 7,5 por 13. E aí, como é que eu faço? É aqueles saquinhos que você pode colar em cima. Separar 8 aqui. Essa parte que tá em cima, eu pego e corto. Pronto, já cortei os 8 saquinhos. Aí eu corto também 8 fios aqui. E agora, como que a gente já tem 8 fios aqui, agora a gente coloca a vela dentro do saquinho.
Aí a gente vai dar um laço com o fio agora. E tchanã! Está pronta a nossa vela de lembrança. Vou fazer isso agora com as outras. Olha só que lindas que ficaram as nossas lembranças. Então, essas daqui são elas prontas. Ó, elas ficaram com o espírito bem natalino. O pessoal aqui adora vermelho. E aí, para o Natal, sempre tem uma boa saída essas artes em vermelho. E aqui atrás a gente tem o adesivo de segurança. Nossas lembranças estão prontas. Se vocês gostaram, se vocês têm algum comentário para passar para a gente, pode escrever aqui nos comentários, que a gente vai adorar saber o que vocês têm para falar para a gente. E era isso, e até a próxima!